Olá, seja bem-vindo ao dia 270 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 2 Samuel 23, iremos a Gálatas no capítulo 3, iremos ao profeta Ezequiel no capítulo 30 e finalizando a leitura de hoje, iremos concluir hoje Salmo 78. Nós vamos iniciar a leitura no verso 38 e vamos até o verso último, verso 72. Aqui em 2 Samuel, nós faremos a leitura das últimas palavras do rei Davi. Nós também vamos ler nesse capítulo 20, no capítulo 23. Aqui em 2 Samuel 23, nós vamos ver as últimas palavras do rei Davi e nós vamos também ver os principais guerreiros de Davi que foram nomeados e escritos aqui no livro sagrado. Vamos a essa leitura de 2 Samuel 23. Diz assim: Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, suas palavras esteve em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: Quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois das chuvas, que fez crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida entre todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo o que eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora, como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-las usa uma ferramenta ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um Temonita, Taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aiota Dodô. E ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi. Os filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Harar. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo dos filisteus acampava no vale do Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento do filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo: quem me dera me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteus, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: O Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joaida, era corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou da mão do egípcio a lança e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joaida, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe,
Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá e Elica, de Arode, Elés, de Pelete, Irá, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Hussate, Zalmon, de Aoi, Maarai, de Netofate, Heled, filho de Baná, Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia, de Piratom, Hidai, dos riachos de Gaás, Abi, Albon, de Arbate, Asmavete, de Bauruim, Elibá, de Salbon, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Samá, de Harar, Aião, filho de Sarar, de Harar, Elifelete, filho de Aasbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Resrai, de Carmelo, Parai, de Arabe, Ilgal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agri, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beirote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irá e Garebe, de Jatir, Witita Urias. Foram ao todo 37. Vamos agora à leitura do Novo Testamento. A leitura do Novo Testamento hoje está lá em Gálatas, no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo ele fala da lei ou da fé ou da obediência à lei, e ele fala da lei e também ele fala da promessa. Ele fala da fé e da obediência à lei, e ele fala da lei e da promessa, e por fim ele finaliza dizendo dos filhos de Deus. Vamos a essa leitura de Gálatas no capítulo 3, diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Provendo a Escritura de Deus, justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem pratica essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa de Cristo mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Pois Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentado por causa das transgressões, até que se viesse o descendente
a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se à promessa de Deus? De maneira alguma. Pois se tivesse sido dado a lei para que pudesse conceder a vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dado aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia da lei, nela encerrados até que a fé que havia de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle de tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos agora ao profeta Ezequiel, no capítulo 30. No profeta Ezequiel, hoje, no capítulo 30, nós faremos a leitura do profeta Ezequiel recebendo a palavra do Senhor e fazendo um lamento pelo povo do Egito, após o Senhor ter decretado ali a profecia contra o Egito. Agora, no capítulo 30, nós vamos encontrar esse escrito de lamento para o povo do Egito. Vamos a essa leitura de lamento? Diz assim, Ezequiel 30. Esta é a palavra do Senhor, veio a mim. Filho do homem, profetiza e diga. Assim diz o soberano Senhor. Clamem e digam, ai, aquele dia, pois o dia está próximo. O dia do Senhor está próximo. Será um dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. A espada virá contra o Egito, e a angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada, e seus alicerces serão despedaçados. A Etiópia, e Fute, Lude e toda a Arábia, a Líbia e o povo da terra da aliança cairão a espada com o Egito. Assim diz o Senhor. Os aliados do Egito cairão, e sua orgulhosa força fracassará, desde Migdol até Sevene. Eles cairão a espada, palavra do soberano. Serão arrasadas no meio das terras devastadas, e as suas cidades jazerão no meio das cidades em ruínas. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu incendiar o Egito, e todos os que apoiem forem esmagados. Naquele dia enviarei mensageiro em navios para assustar o povo da Etiópia, que se sente seguro. A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Assim diz o soberano, darei fim à população do Egito, pelas mãos de Nabucodonosor da Babilônia. Ele e seu exército, a nação mais impiedosa, serão levados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito, e a terra se encherá de mortos. Eu secarei os regatos do Egito, e venderei a terra a homens maus, pelas mãos de estrangeiro. Deixarei arrasada a terra e tudo o que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano, o Senhor. Destruirei os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito, e espalharei medo por toda a terra. Arrasarei o alto Egito, incendiarei Zoan, infligirei castigo a Tebas, derramarei a minha ira sobre o Pelúcio, a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas. Incendiarei o Egito, Pelúcio se contorcerá de agonia, Tebas será levada pela tempestade, Mênfis estará em constante aflição. O jovem de Heliópolis e de Bubaxes cairão a espada, e a população das cidades irá para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia, e em Tafenes, quando eu quebrar o cetro do Egito. Ali sua força orgulhosa chegará ao fim, ficará coberto de nuvens, e os moradores dos povoados irão para o cativeiro. Assim eu darei castigo ao Egito, e todos ali saberão que eu sou o Senhor. No 7º dia do 1º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, quebrei o braço do faraó, o rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar, e nem lhe foi posta uma tala para fortalecê-lo, bastante para poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano,
o Senhor. Estou contra o faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair de suas mãos. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada nas mãos dele. Mas quebrarei os braços de Faraó, e esse gemerá diante deles como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó penderão sem firmeza. Quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a brandir contra o Egito, eles saberão que eu sou o Senhor, e dispersarei os egípcios no meio das nações, e os espalharei entre os povos. E eles saberão que eu sou o Senhor. Vamos agora finalizar a leitura de Salmo 78. Hoje nós vamos iniciar Salmo 78 a partir do verso 38 e iremos finalizar ela no verso 72. Vamos à leitura desse poema da família de Asaf? Diz assim, Salmo 78, verso 38. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não o destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebelde contra ele no deserto e entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel, e não se lembraram da sua mão poderosa, do dia em que redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas águas. Enviou enxame de moscas, que os devoraram, e as rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, e a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas como saraiva, e com as suas figueiras bravas congeadas, quando entregou o gado deles ao granizo, e os seus rebanhos aos raios, quando atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, e com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas entregou a peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã, mas tirou o seu povo como ovelhas, e conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele as guiou em segurança, mas não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou as nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e lhe deu as suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram os seus testemunhos. Foram desleais e infiéis com os seus antepassados, confiáveis, com um arco defeituoso. Eles os irritaram com altares idólatras e com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos dos adversários. Deixou que seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, e as viúvas já não podiam chorar. Então o Senhor despertou de um só sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder os golpes dos seus adversários, e entregou permanentemente humilhação. Também rejeitou as tendas de José, e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá, e ao monte Sião, o qual amou. Construiu seu santuário como as alturas, e como a terra os firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi, e tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi o pastoreou, e com as mãos experientes os conduziu. Grato por você estar aqui assistindo e acompanhando essa leitura nesse ano. Que Deus conduza você em fé e fortaleça a tua vida para você finalizar essa leitura juntamente comigo e no final do ano poder falar: eu li a Bíblia toda em um ano. Que o Senhor te abençoe.